Que a paz do Senhor esteja com todos, que esta seja uma semana abençoada e cheia de luz para cada um que nos ouve. Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente tem um desafio bem interessante pela frente. Vamos mergulhar num texto com quase 3.000 anos, o capítulo 6 do livro de Oséias. E para nos guiar, a gente está usando a Bíblia de Estudo NAA e também os comentários de especialistas como o Robert B. Chisholm. A nossa missão aqui é tentar resolver um aparente quebra-cabeça. Porque, de um lado, a gente tem um povo que parece desesperado por resgate, sabe, fazendo um apelo super comovente para voltar a Deus, e do outro a gente tem um Deus que, de forma surpreendente, parece que rejeita esse apelo. Então vamos investigar essa falha de comunicação para entender o que deu tão errado. O capítulo já começa com o que parece ser um grande momento de virada. O povo diz ali nos versículos 1 e 2, venham e voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas vai nos curar. Ele nos feriu, mas vai atar as feridas. Depois de 2 dias nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará. A energia de pura esperança, né? Mas essa linha do tempo me parece específica demais. Depois de 2 dias, ao terceiro dia, soa quase como uma exigência de uma solução, tipo, instantânea. É exatamente esse o ponto. A linguagem poética aqui, segundo a maioria dos estudiosos, não é um cronograma literal. É, na verdade, uma expressão de expectativa por uma resolução muito, muito rápida. Ah, entendi. Eles estão convictos de que, assim que eles decidirem voltar, a cura e a restauração virão quase que imediatamente. Tem uma certa impaciência embutida nessa esperança, sabe? Eles não estão se preparando para um processo longo, eles esperam um evento milagroso e rápido. Então, não é só esperança, é quase uma transação. Tipo, nós voltamos e, em troca, você nos conserta, e rápido. E essa ideia parece que se reforça no versículo 3, com aquelas imagens lindas da natureza. A vinda de Deus seria certa como o amanhecer e vital como a chuva que rega a terra. Exato. E essa metáfora da chuva é a chave para a gente entender a mentalidade deles. Como assim? Para uma sociedade agrária, a chuva na primavera não era só um fenômeno do clima. Era o motor da economia, o sinal visível do favor divino, a garantia de colheita e de sobrevivência. Faz todo sentido. Então, ao comparar a resposta de Deus à chuva, eles não estão falando só de um reavivamento espiritual. Estão falando de prosperidade, de segurança nacional, de restauração econômica. O apelo deles, por trás de toda a linguagem religiosa, é para que Deus restaure o status quo de bênçãos materiais que eles tinham perdido. O que torna a resposta de Deus, a partir do versículo 4, ainda mais chocante. A mudança de tom é brutal. É como um balde de água fria. Deus responde: que farei com você, Efraim? Que farei com você, Judá? Porque o amor de vocês é como a névoa da manhã e como o orvalho da madrugada, que logo desaparece. Essa imagem é linda, mas ao mesmo tempo terrivelmente dura. Ele está dizendo que o arrependimento deles é uma ilusão. É um termo riquíssimo que a gente nem tem numa única palavra em português. Não é só um sentimento, sabe? É mais profundo. Muito mais. Resede é lealdade pactual. É a fidelidade de um contrato, de um acordo, combinada com a devoção inabalável de um membro da família. É o oposto de um amigo de conveniência. Entendi. E Deus está dizendo: o resede de vocês, a sua lealdade, se parece com a neblina da manhã. Parece substancial por um momento, enche o vale, mas não tem peso, não tem substância. Ao primeiro calor do sol, ela se dissipa sem deixar rastro. Ou seja, a devoção deles só existia enquanto as coisas estavam fáceis e convenientes. E essa frustração de Deus parece que escala para uma ação bem drástica no versículo 5. Ele diz: por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei. A linguagem é de uma violência extrema, abater, matar. Como a gente interpreta isso? Não é literal, imagino. Não é literal. É uma metáfora para o poder devastador da palavra profética. Pensa nas mensagens de profetas como Amós, Jeremias ou o próprio Oséias. As palavras que eles traziam em nome de Deus não eram conselhos gentis, eram sentenças.
Eram decretos de juízo. Certo. Anunciavam a destruição de exércitos, a queda de cidades, o exílio. Deus está dizendo, eu não comecei com um sussurro, eu enviei ondas de choque verbais através dos profetas para tentar acordar vocês. E mesmo assim? Minhas palavras foram como armas, cortando suas ilusões de segurança. Mas nem mesmo essa terapia de choque produziu uma mudança real e duradoura. Ok, então o apelo deles é superficial, focado em ganhos materiais rápidos. A disciplina severa de Deus não funcionou. Fica a pergunta. Se os rituais e os apelos dramáticos estão sendo rejeitados, qual é a alternativa? O que ele realmente quer? E essa pergunta nos leva diretamente ao coração do capítulo e talvez de toda a teologia profética, no versículo 6. Pois quero misericórdia e não sacrifício, e conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Aqui está a tese central. Deus estabelece uma hierarquia de valores muito clara. Não é que ele odeie sacrifícios, mas... Mas eles não são a prioridade? Exato, eles são o último item da lista, não o primeiro. Vamos detalhar isso. Misericórdia aqui, a mesma palavra recede de antes, a tal lealdade pactual. Exatamente. Ele está dizendo, eu não quero a sua performance religiosa, eu quero a sua lealdade fundamental. Eu quero que vocês pratiquem essa fidelidade e compaixão uns com os outros. E a segunda parte é igualmente crucial, e conhecimento de Deus. E isso não é só saber sobre Deus, certo? De forma alguma. Não é conhecimento teórico, como saber fatos de um livro. No hebraico, conhecer, que é iada, implica uma intimidade profunda, uma relação de experiência. É conhecer o caráter de Deus e alinhar a própria vida a esse caráter. Sem essas duas coisas, hesed e conhecimento íntimo, os sacrifícios se tornam, na melhor das hipóteses, inúteis. E na pior? Na pior, uma ofensa. É como um pedido de desculpas de uma empresa num post de rede social, que não promete nenhuma mudança real de comportamento. É um gesto vazio. A partir daqui, as acusações ficam muito mais específicas e, aterradoras. O versículo 7 faz uma comparação de peso cósmico. Eles transgrediram a aliança, como Adão. Estou tentando entender o impacto disso. O texto está colocando a falha de Israel no mesmo nível do pecado original da humanidade. As consequências parecem enormes. A comparação é deliberadamente pesada. Os estudiosos veem duas possibilidades principais aqui, e ambas são devastadoras. Quais seriam? A primeira é exatamente essa que você mencionou, uma referência direta a Adão no Jardim do Éden. Nessa leitura, o pecado de Israel não é um simples deslize, é uma repetição do arquétipo da rebelião humana, uma quebra fundamental da relação com o Criador. A segunda interpretação que alguns comentaristas levantam é que Adão poderia ser o nome de um lugar. Ah, um lugar geográfico. Isso, uma cidade perto do Rio Jordão, onde uma traição histórica específica pode ter acontecido. Então, numa leitura, é sobre uma falha humana universal. E na outra, é uma traição histórica específica, um crime localizado. De qualquer forma, a mensagem é que isso não foi um erro pequeno. É uma quebra fundamental do contrato. Precisamente. Seja qual for a interpretação, o ponto é o mesmo. A infidelidade deles não é superficial. Ela atinge a raiz da identidade deles como povo da aliança. É uma traição fundamental. E os versículos seguintes mostram como essa traição se manifesta na prática, numa espiral de corrupção social. Sim, a descrição é brutal. Gileade é chamada de cidade dos que praticam a injustiça, manchada de sangue. E o versículo 9 descreve sacerdotes como bandos de assaltantes que matam no caminho para Siquém. A corrupção chegou na elite religiosa. E aqui a gente precisa parar um pouco, porque a menção a Siquém é carregada de uma ironia trágica. Por quê? Siquém não era uma cidade qualquer. Pela lei mosaica, era uma das cidades de refúgio, um lugar designado como um santuário, uma zona segura para onde alguém que tivesse cometido um homicídio acidental poderia fugir para ter um julgamento justo e ser protegido de vingança. Espere, então o lugar que deveria ser o símbolo máximo de justiça e segurança se tornou uma cena de crime,
com os próprios líderes religiosos agindo como uma gangue. Exatamente. Isso é como transformar um hospital num campo de caça. O simbolismo é devastador. Exato. Mostra a profundidade da podridão. Quando a própria instituição designada para proteger os vulneráveis se torna predadora, significa que o sistema entrou em colapso total. Os guardiões da moralidade se tornaram os líderes do crime. Isso revela que a corrupção não era um problema de alguns indivíduos. Era sistêmica. Era sistêmica, infiltrada até no coração da estrutura religiosa e legal da nação. A inversão de valores era completa. E essa ideia de contaminação total é resumida no versículo 10 com uma linguagem muito forte. Ali está a prostituição de Efraim, Israel se contaminou. Por que essa metáfora da prostituição é usada com tanta frequência pelos profetas? Porque, na cosmovisão bíblica, a aliança entre Deus e Israel era frequentemente descrita como um casamento. Deus era o marido fiel e Israel a noiva. Certo, faz sentido. Nesse contexto, a idolatria, adorar outros deuses e a prática da injustiça social não eram apenas erros teológicos ou éticos, eram atos de adultério espiritual. Eram a quebra de um voto de exclusividade e fidelidade. A linguagem de prostituição e contaminação comunica a profundidade da traição e a repulsa que ela causa. Não é só quebrar uma regra, é quebrar um relacionamento no seu nível mais íntimo. O capítulo termina com um aviso que se estende ao Reino do Sul, a Judá. O versículo 11 diz: também você, Judá, será ceifado. A palavra ceifa ou colheita geralmente tem uma conotação positiva, né? De abundância, de recompensa pelo trabalho. Mas aqui o sentido parece completamente invertido. Totalmente invertido. Neste contexto, a colheita é uma metáfora sombria para o juízo. É a imagem de ceifar o que foi semeado. E eles semearam corrupção. Exato. E o que eles semearam, como o capítulo inteiro descreveu, foi infidelidade, violência e corrupção. Portanto, a colheita será de destruição. O contraste com o início do capítulo é gritante. Eles começaram pedindo a chuva, que traz vida e crescimento, e terminam com a promessa da ceifa, que traz morte e um acerto de contas final. É a resposta direta de Deus à esperança superficial deles. Então, recapitulando, o quebra-cabeça que a gente tinha no início parece resolvido. A falha de comunicação era, na verdade, uma divergência fundamental de valores. O povo queria os benefícios da relação com Deus, a cura, a chuva, a prosperidade, mas oferecia em troca uma devoção vazia, que se dissipava como a névoa. Eles queriam consertar os sintomas sem tratar a doença. Exato. E o diagnóstico de Deus é que a doença era a falta de recede e de conhecimento íntimo dele. O fascinante aqui e o que torna este capítulo tão atemporal é que ele revela uma tendência humana universal. A gente tenta negociar com o divino através de ações externas, rituais, sacrifícios, promessas, para evitar o trabalho muito mais difícil, que é a transformação interna. Uma barganha. Uma barganha. E a mensagem de Oséias é que essa barganha é e sempre será rejeitada. Não se trata do que se faz, mas de quem se torna. O que nos deixa com uma reflexão final e bastante provocadora. A análise deste capítulo nos força a olhar para as nossas próprias vidas. Quando buscamos uma solução rápida ou uma restauração, seja em que área for, estamos oferecendo o trabalho duro de uma devoção profunda e de uma lealdade que se manifesta em ações, ou estamos apenas oferecendo algo que se dissipa como orvalho da manhã? Que Deus abençoe a todos os ouvintes.